Deus me levou lá. Deus me levou lá para criar uma base, uma estrutura, porque a vida do verdadeiro missionário não é fácil não, do verdadeiro. Porque tem gente que tem título de missionário, mas ele não é missionário. Eu já viajei com muitos países aqui, já atravessei o Rio Amazonas de navio. Eu nunca cobrei uma agenda para andar nesse Brasil aqui. Sabe por quê? Porque eu não comercializo a palavra de Deus. Tem muita gente aí que está ganhando dinheiro, enriquecendo, mas a balança vai vir. Vamos prestar conta. Esse mundo gospel aí, só Deus para ter misericórdia. E o problema é que tem muita gente fabricando ídolos dentro da igreja. Tem mais de 15 anos que eu prego que Roma está dentro das nossas igrejas. Tem muita gente fabricando ídolos dentro da igreja. E o único que pode ser idolatrado na casa de Deus é Jesus. Aleluia! É só Jesus. Nós somos meramente um instrumento. Mas deixa eu voltar aqui para a palavra. Eu quero fazer uma junção das duas palavras para nós entender o que Deus quer falar conosco aqui. Jó 15, versículo 28 diz assim: os unidos dos horrores estão nos seus ouvidos. E o que é que você tem ouvido durante o dia a dia? O que é que nós temos ouvido dia a dia? Zunido de horrores. Só coisa ruim. Você abre as mídias, as redes, você só vê coisa ruim. Nós estamos vivendo uma era, meus irmãos, que não era nem muito para nós cantar muito na igreja, era para nós andar de pé para trás. Era para nós andar de pé para trás. Não é nem para andar de pé para trás, de joelho. Porque nós estamos vivendo os dias do caos. Nós estamos vivendo o dia do maior caos de toda a história da humanidade. Tanto secular como espiritual. Nós estamos vivendo uma apostasia, evangelho que agrada ego de gente, evangelho que seduz consciência. Nós andamos em certos lugares, casa cheia. Mas Deus está muito longe. Porque os interesses ali não é interesse do céu, é interesse de si próprio. Se algo se promovendo e muita gente sofrendo, carregando Bíblia e sofrendo. E nós era para viver uma vida recalada com Deus. E nós estamos vivendo uma era que está faltando a graça de Deus voltar sobre os tempos. A graça de Deus. Eu sempre falo, por onde eu tenho passado, que 80% dos que estão dentro das igrejas em geral não conhecem a graça de Deus. Porque nós vemos que nem a pandemia conseguiu despertar os crentes, quanto mais os de fora. Porque não teve um maior sinal na era cristã maior do que essa pandemia. Não teve um maior sinal depois da era cristã igual essa pandemia que teve aí. E eu sempre falava, quando eu estava no meio da pandemia, só para você ter ideia, eu passei esse processo dentro da pandemia, eu fui operado 2 vezes. No caos da pandemia eu estava lá no meio do povo morrendo. E eu não peguei a Covid. Mas a gente via as pessoas de joelho nas calçadas, de frente aos hospitais. E quem veio de uma vida espiritual via que aquilo ali era meramente uma hipocrisia. Porque se aquilo fosse verdade, as igrejas estavam cheias. As igrejas estavam derramando gente. O que aconteceu é que a metade da igreja foi embora. Porque eles já estavam desviados dentro da igreja. Eles estavam querendo só um álibi para sair da igreja. E a pandemia foi uma justificativa para não vir mais para a igreja. Porque os acontecimentos que houve sobre a pandemia, as igrejas eram para estar amarrotadas de gente. Mas o sono da indolência é muito grande. O sono profundo é muito grande no mundo espiritual, de muitos carregadores de Bíblia. Nós precisamos acordar a igreja. Não independente, porque quem faz o culto somos nós. Independente de gente, é nós que faz o culto. Não é o pregador que faz o culto. Pode ter 3 e pode ter 1000. O culto é a mesma coisa. Porque quem recebe as coisas de Deus é quem está em comunhão, está em espírito. É isso que a igreja precisa entender. Nós estamos precisando de orar mais. Nós estamos precisando de consagrar mais a nossa vida.
Nós estamos precisando orientação mais de Deus. Olha, presta atenção aqui. Os unidos dos horrores estão nos seus ouvidos. E aí na segunda parte diz assim: até na paz lhe sobreveio o assolador. Nós precisamos entender que não estamos isentos da tribulação. Mas hoje estão pregando um evangelho que não fala mais de tribulação. Não fala. Trocar a mensagem da cruz, porque tem muita gente que não sabe mais o caminho da cruz, porque ele diz: aprende de mim. E para nós aprender de Cristo, primeiro nós temos que aprender o caminho da cruz, o caminho do sofrimento. Porque ninguém vai para a eternidade de qualquer jeito. Ninguém vai para a eternidade de qualquer jeito. Nós precisamos verdadeiramente ficar ciente que mesmo nós estamos em paz, não estamos isentos de uma assolação. Agora o problema é que a assolação tem sufocado muita gente porque não tem lembrado do Criador, como sabe Salomão no livro de Pregador, Eclesiastes 12:13. Ou melhor, 12 primeiro. Livro de Pregador, Eclesiastes 12 primeiro. Se lembra do teu Criador no dia do teu vigor, no dia da tua mocidade, antes que venha dias maus e nele não terá contentamento. Quer dizer, quando nós lembra de Deus antes dos dias maus, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter refúgio, nós vamos ter bálsamo nos dias maus, nós vamos ter guarida nos dias maus. Deus vai estar conosco quando passar pelo vale da sombra da morte. O problema é que muitos não estão conseguindo atravessar as tribulações, os vales, os desertos da vida, porque não tem armado crédito com Deus. E aí eu vou dar só uma pincelada em Jó. Vou dar uma pincelada no livro de Jó. Se nós olharmos o currículo de Jó, Jó não poderia passar o que passou. Mas o versículo que nós lemos na segunda parte disse: até na paz lhe sobreveio o assolador. Amém. Jó estava em paz. Jó não estava em tribulação. Jó estava em paz em todo sentido, tanto espiritual como material, porque Jó era o homem mais rico da terra de Uz. Mas ele não ficou isento de assolação bater na porta da casa dele. E eu vejo hoje, quando eu vejo a história de Jó, a vida de Jó, ninguém está passando nada. Se nós olhar mesmo na íntegra, se nós mergulhar, se nós aprofundar, se nós viajar na dimensão do contexto da vida de Jó, ninguém aqui na terra está passando o que Jó está passando. Eu pergunto para você aqui nessa noite: você aguentaria pegar em 10 alças de caixão na mesma noite? Meu Deus. 10 alças. Você conseguiria dormir essa noite bilionário e amanhã você está sentado num saco na cinza? Porque nós perdemos uma coisinha, um emprego, nós já quer blasfemar contra Deus? Já não quer vir na igreja? Aí já foi defeito na igreja, foi defeito o pastor, o porteiro da igreja, na instalação, aí colocou defeito em tudo. E usando argumentos para tentar se justificar porque não está fora da igreja. Meu Deus! Meus irmãos, nós estamos numa situação caótica. Nós estamos numa situação caótica. Jesus está voltando. E nós temos que estar na torre da vigília. Então nós precisamos entender que até na paz vem a assolação. Só que o problema não está na assolação. O problema é como que nós vamos deparar com a assolação. Como é que nós estamos diante de conviver com a assolação? O salmista no Salmo 34, versículo 19, disse: muitas, ele falou que era pouca, são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de Ele falou que não era pouca, eram muitas. Mas está falando do justo, daquele que anda no centro da vontade de Deus, que anda na obediência de Deus. Não vai se naufragar. Então, nós vemos que nós temos que entender. Só que nós estamos pregando, estamos mostrando no Evangelho aí que não tem aflição, não tem mais cruz, não precisa mais de cruz. É um cristianismo sem cruz e um Evangelho sem Cristo.
É o que estão oferecendo.